mas a gente vai conversar sobre paternidade. E nós iremos conversar sobre alguns atributos de Deus sobre a paternidade, mas também visando a restauração da nossa questão paterna. E a primeira coisa, quando a gente começa a perceber sobre a questão da paternidade, a gente vai ligar logo ao pai. Não tem como, né? Falou paternidade, a gente vai ligar ao pai. E a gente hoje vai ver um pouco sobre a paternidade de Deus em relação à nossa vida. E aí, para a gente curar as nossas lacunas paternas. Quando eu falo que Deus... eu vou dizer para vocês não perderem nenhum dos domingos, tá? Não é por nada não, mas é porque é uma construção dessa cura relacionada à nossa essência paterna. Todos nós aqui temos pai. Todos nós temos pai. O relacionamento que nós temos com os nossos pais é que vai falar muito como é que eu vejo Deus. Amém? Então nós iremos conversar hoje sobre isso, tá? Primeiro sobre o Deus nessa paternidade. Depois nós iremos, nos outros domingos, nós iremos falar sobre os atributos de Deus. Que Adna até falou um atributo. Tá? Só vou falar o atributo para a gente só saber o que a gente vai conversar nos próximos domingos. Tá? Nós iremos falar os atributos de Deus. Deus é um Deus de proteção. Deus é um Deus de direção. Deus é um Deus de limites. Deus é um Deus que firma o propósito. E Deus é um Deus galardoador. Amém? Então são cenas para os próximos capítulos, certo? Mas hoje nós iremos falar sobre a palavra, essa essência da paternidade. E aí eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia no capítulo 4 de Gálatas e nós iremos ler o versículo 6 em diante. Capítulo 4 de Gálatas, a carta de Paulo à Igreja das Galáxias, capítulo 4, versículos 6 em diante. E aí, quando você encontrar, você glorifica o nome do Senhor, você fica de pé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu acho que, já orem por mim, porque está parecendo que eu vou adoecer, que eu estou com frio. Eu estou com frio. Mas está muito frio, gente, aqui a sala? Tá não, né? Porque eu estou sentindo que eu estou com um frio diferente, então, eu creio que seja eu. Ontem de madrugada e hoje de manhã, choveu um pouquinho, né? Deu aquele clima, eu já estava me tremendo. Aí eu já fico meio assim, né? Mas enfim. Gálatas, capítulo 4, versículo a partir do 6, tá? É 6 e 7 somente que a gente vai ler. Eu vou ler a partir do 4 para poder construir um entendimento, tá bom? 1. A gente vai ler os 7 primeiros versículos, tá? Gálatas 4, a partir do versículo 1. Vem dizendo assim na versão que eu tenho aqui. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por serem filhos, Deus também os tornou herdeiros. Papai de amor, nós te agradecemos por tua palavra. Conduz todo o nosso entendimento. Abre, papai de amor, tudo que tiver fechado, que o teu Espírito, ele adentre no mais íntimo de nós, para podermos sarar e curar as feridas da nossa alma, no nome de Jesus. Amém? Poder sentar.
Antes de a gente só voltar para o versículo, quem lembra no domingo passado nós falamos sobre Falamos sobre o que domingo passado? Sobre a ira, culto da família, a ira no contexto familiar. Quando a gente sai daqui da igreja, eu digo sempre que o domingo, dentro de uma leitura, ele é muito pouco para a gente sustentar todo o tempo. É muito pouco. Né? Porque nós temos 7 dias na semana. Dentro desses 7 dias na semana, se nós estamos nos alimentando só um dia, que é o dia da administração do domingo, isso termina sendo muito pouco para o nosso espírito. Então, no domingo, a gente pregou sobre a ira. Eu tenho certeza, quer dizer, certeza não, né? Eu vejo uma possibilidade de ter acontecido alguma situação conosco dentro do nosso lar, sobre a questão da ira. E aí a gente precisa já começar a se posicionar diferente. Se nós tivemos a compreensão mesmo do que aconteceu aqui no domingo, nossa semana já foi diferente, amém? E eu creio nisso, porque nós começamos a tomar uma decisão diferente, amém? E aí seja todas as vezes que nós estivermos recebendo uma palavra, que nós estivermos lendo a palavra e mostrando o que é que a gente precisa ser feito, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu, quando eu estava estudando, depois de Deus ter falado comigo, eles trouxe algumas coisinhas aqui também, na hora da ministração do louvor. E a palavra paternidade, né, ela surge para poder designar algo que seja do vínculo masculino, do vínculo do pai, como a gente falou, né? Mas quando a gente começa a ver as ações do pai, desse paterno, e a gente não consegue encontrar, a gente começa a sofrer de uma situação chamada orfandade. Lembra que eles orou aqui, né? Todo espírito de orfandade parta daqui. Existe uma diferença no espírito de orfandade. Ou o espírito de orfandade, ele não se manifesta como fosse um outro espírito. Quem já teve situações aqui relacionadas à batalha espiritual, já se deparou com algumas manifestações espirituais, e aí, dependendo do qual for o nível porque Efésios coloca alguns níveis de situações demoníacas, de espíritos demoníacos, que a gente vai se deparando. E aí cada um tem uma ação. Se nós formos ver a trajetória de Jesus, teve um momento que um pai chegou para falar com Jesus, porque o menino sofria de epilepsia. Só que naquele contexto, naquela situação específica, o menino, ele estava possuído de um espírito que o jogava no chão e ele se demonstrava com uma doença chamada epilepsia. Que quando Jesus conversou com o pai que deu a ordem, o menino saiu do menino o espírito e o menino nunca mais teve, ou não tem notícia na Bíblia, de que houve qualquer manifestação desse tipo naquele menino. Tá certo? Então, existem situações espirituais em que a manifestação a gente vai ver muito aparente. Só que a orfandade, ela não se demonstra nessa perspectiva. A orfandade, quando nós estamos acometidos por ela, por esse espírito, essa lacuna paterna da nossa vida, nós iremos demonstrar de forma comportamental. Se é comportamental, a gente não vai ver assim tão aparente, né? Porque comportamento a gente só começa a observar quando nós estamos muito juntos. Eu não consigo, ou melhor, vocês que não têm uma vivência comigo, possivelmente não conseguiria, uma vivência diária, não conseguiria ter essa leitura da minha vida. Por quê? Porque o meu contato com vocês seria só no domingo. Mas as pessoas que têm um contato diário, que têm essa abertura e esse entendimento, vai perceber que algumas ações que nós, enquanto seres humanos, temos no nosso comportamento, é atrelado, infelizmente, a uma lacuna paterna, onde a orfandade se instalou em nós. Amém? E aí, quando nós começamos a observar, eu vou dizer aqui algumas características sobre essa questão da orfandade, e aí a pessoa tem dificuldade de lidar com figuras de autoridade e com regras,
Veja só, anota aí, tá? Tem dificuldades de lidar com a figura de autoridade e com regras, tem dificuldade de acreditar nas próprias escolhas, ou seja, é uma pessoa insegura, e tem dificuldades de que os outros escolham por ela. Esse escolham por ela é uma condução. Isso é mínimo, 3 pontos, mas tem mais disso. A pessoa ela é medrosa, a pessoa ela é insegura, a pessoa ela não consegue, como disse aí, ter essa questão da condução da autoridade. Então tem outras situações prováveis que a orfandade, quando ela se instala em nós, ela vai trazer esse comportamento para a nossa vida. E a orfandade, ela causa uma situação muito complexa no nosso entendimento, que é chamada rejeição. Quando nós somos rejeitados por uma figura de autoridade, porque aqui a gente está falando sobre paternidade, mas uma figura de autoridade, pai, mãe, professor, líder espiritual, avô, avó, eles são figuras de autoridades em nossa vida. Ah, mas eu não quero ficar, não é porque a gente quer, é porque a Bíblia deixou estabelecido figuras de autoridades para a nossa vida. Quando eu começo a compreender a minha figura de autoridade e ela me rejeitou, lembra, a rejeição é um processo, às vezes, inconsciente, mas que houve uma ação com a outra pessoa. Tem a pessoa que rejeita e tem a pessoa rejeitada, não é isso? É o que a gente chama de sujeito e a pessoa que está recebendo, se fosse no português, o predicado, ou a pessoa que está recebendo o ato de rejeição. Essa pessoa, ela vai se comportar querendo agradar as outras pessoas. Ela sente uma lacuna. Ela não consegue perceber, tá? Mas ela quer fazer tudo como fosse de melhor, não por conta da excelência que ela pode desenvolver. A excelência é aquilo que eu posso dar de melhor, amém? Sendo aquilo que eu posso dar de melhor, independente de quem seja, eu iria fazer. Mas só que quando a rejeição ela é instalada por conta dessa situação de orfandade, o que é que ocorre? Eu vou fazer para que as pessoas me notem. Eu vou fazer porque eu preciso do retorno aos meus ouvidos dizendo que está bom. Eu vou dizer, poxa, eu vou pegar essa cadeira ali para poder colocar aqui para Eric, porque Eric vai me agradecer, vai dizer, poxa, muito obrigado por pensar em mim. Esse agradecimento, ele vai fazer uma dependência em mim, vai ocasionar uma dependência em mim, de sempre eu estar fazendo algo buscando reconhecimento. Então a orfandade nos leva para esse lugar, para esse campo destinado de rejeição, em que as nossas ações comportamentais será sempre para poder agradar o outro. E aí eu vou começar a falar o que eu falei no dia lá que eu ministrei, que eu disse mesmo assim, vocês não querem, não gostariam que eu fosse pai de vocês. Porque se vocês fizerem alguma coisa para me agradar, eu não vou, não foi o que eu falei? Eu não tenho esse olhar sobre essas questões de detalhes. Aí eu venho para aqui e digo o seguinte, todo mundo gosta de ganhar presente, não é? Gosta ou não gosta? Gosta, minha gente. Gosta. Só que existe uma diferença. Isso é o que eu não disse naquele dia. Quando o presente é dado, eu não vou dar, como eu estou dizendo, né? Eu não vou dar esse presente buscando o retorno dele para mim. Se eu chegar e presentear alguém aqui, der uma camisa, eu nunca vou esperar um retorno dessa camisa. Eu não vou esperar o agradecimento, não, porque não tem a ver com a outra pessoa. Compreendem? Então, na maioria das vezes, se alguém fosse chegar para mim isso, esperando algo em troca, aí eu não ia conseguir receber isso, porque é muito natural para mim isso. E se as pessoas estão esperando isso, é porque essa rejeição está instalada. Aí a pessoa vai dizer, não, mas ele não reconhece aquilo que eu faço. Eu faço tanto por essa igreja,
mas a pessoa não reconhece aquilo que eu faço. Um exemplo, tá? No nome de Jesus, eu limpo, eu varro, eu faço um monte de coisa, mas eu não reconheço. É aquela pessoa, o pastor Adriano não me reconhece pelo aquilo que eu faço. É por isso que eu estou dizendo, se for comigo, não é uma questão de reconhecimento. Não é reconhecimento, até porque, sabe o que eu digo? Nada disso é para mim, porque eu não sou o dono da igreja. Eu não sou o dono da igreja. A igreja é nossa, fundamentada por Cristo Jesus, e nós estamos aqui para melhorar, nesse exemplo, melhorar cada vez mais o aspecto da igreja. Agora eu faço o seguinte, quem daqui já me viu, eu pedi uma coisa e não pedi por favor? Todos aqui que convivem comigo, quando eu peço alguma coisa, eu digo, por favor. Sabe por quê? Porque eu sei também que não é para mim. Então eu tenho respeito pelo outro. Isso é fundamento na minha casa. As minhas filhas, por mais que sejam, às vezes, né, a gente tem que ser mais firme. E aí eu já não uso por favor, mas já uso o timbre de voz que é para poder chamar a atenção delas. Mas o convívio com elas é maravilhoso. Hoje mesmo eu percebi que eu me tornei dorameiro. Mas olha, mas sem onda, sabe por que foi? Eu assisti o primeiro capítulo da série que me aconselharam a assistir, e quando me aconselham alguma coisa, eu vou fazer. E eu faço de imediato, eu não vou tardar. Eu sou desses assim, que eu faço de imediato. Me aconselhou alguma coisa? Eu vou fazer. Quando eu estava assistindo, depois cheguei lá, senta lá e falei, papai, que gostei desse filme. Ela ficou lá sentada comigo na minha frente e a gente assistindo até almoçar. A Adriana estava de castigo, né? Estava lá nas reflexões dela, então ela não podia assistir. No Lelê. E aí, quando a gente olha para esse sentimento, né? Que eu vou dizer sentimento, tá? Mas lembra que é um espírito de orfandade que traz consequências no nosso comportamento, que uma das situações ligadas à orfandade é a rejeição. Todo mundo entendeu até aqui? Amém? Aí a gente olha. Agora olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Você teve já situações com figura de autoridade porque você não consegue reconhecer? Não é uma questão da pessoa ser questionadora. Não é questionar. Uma coisa é é como se fosse um ato de rebelião. Não quero saber não. Não, mas que nada, eu quero saber lá do pastor, menino. Porque quem sofre é o pastor, viu? De tudo que sofre é o pastor. Cai no colo do pastor. O pastor está em casa dormindo, mas estão falando do pastor lá não sei onde. Aí cai no colo do pastor. Eu faço, meu Deus do céu, pastor, esse pastor de vocês, viu? Então, esses atos de rebelião que está numa orfandade mal curada, ou seja, uma orfandade que não foi sarada, ele faz com que os nossos ouvidos comecem a ser contaminados. E ele vai buscar, dentro do nosso comportamento, aliados a uma situação. Como é que é isso? Se eu falo, vamos colocar o pastor Adriano de novo como exemplo, eu vou chegar para Rafael aqui e vou dizer, poxa, Rafael, pastor Adriano é muito chato, cara. Pastor Adriano, o bicho é complicado, não dá para conviver com ele. Aí é esse espírito, que o espírito ele só anda se ele estiver junto, tá? Presta bem atenção. Assim como nós estamos reunidos aqui com o Espírito Santo, não estamos no Espírito Santo? Ele não faz parte de nós? Não estamos juntos? Espírito vai atrair outro espírito. E aí vai lá no vídeo de Rafael e diz, poxa, Rafael, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Rafael, mas não é verdade? O que aconteceu? Duas pessoas agora estão andando pelo mesmo espírito, que não é o Espírito Santo. É um espírito de rebelião aberto pela orfandade, causada pela rejeição. Sério? Seríssimo. Porque isso eu não estou falando só uma questão igreja, eu estou falando uma questão lar.
Os nossos filhos, muitas vezes a gente não tem ideia pelo comportamento rebeldio deles. Mas o comportamento rebeldio deles, possivelmente, é por conta do espaço, essa lacuna paterna, e a orfandade repousou sobre os nossos filhos. Mas, pastor, o pai os meus filhos, né, o pai dos meus filhos, ou eu sempre estava em casa. O problema não é estar em casa. Porque a figura que existe hoje é as pessoas que são órfãos de pai presente. Poxa, como assim? Está lá todos os dias. Mas não quer saber da criança. Nas próximas vezes a gente vai detalhar sobre as questões da estrutura paterna em si, os atributos de Deus como pai, e a gente vai perceber dentro disso se Adriano está sendo um bom pai para a igreja. Se nós estamos sendo um bom pai para nossos filhos. Se o meu esposo, já que tem várias mulheres aqui, está sendo um bom pai para os meus filhos. E também, se o meu pai, ele for um bom pai para mim. Se ele for um pai na perspectiva de Deus. Para que isso aconteça de maneira muito natural. E aí essa lacuna, quando a gente começa a ter esses atos de rebeldia, a gente não compreende que a gente precisa trazer esse... Lembra que é um espírito, a orfandade? Vocês lembram? O espírito, né? Eu preciso fazer com que ele saia da minha mentalidade. Porque é uma mentalidade que cauteriza os nossos pensamentos a viver de acordo, indo de encontro às regras estabelecidas em determinados lugares. Lembra do questionador? Uma coisa é eu questionar, uma coisa é eu querer fazer uma nova regra para aquela questão que eu estou com dúvida, que na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes o questionamento não é uma dúvida, é uma afronta para que eu tenha a resposta que eu queria. E aí, Gálatas 4:6, vem falando sobre que Deus deu o Espírito do Filho, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito. E agora vocês, deixa eu ler aqui de novo. Perdão. E aí ele diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. E aí, depois que Deus falou comigo sobre isso, eu estava conversando dentro do carro, né? E eu perguntei mesmo assim: Deus é seu pai? É. Por que Deus é seu pai? Porque eu sinto que ele é meu pai. Aí eu parei, peguei essa resposta e fui refletir na resposta. Deus não é um sentimento. Se Deus não é um sentimento, eu não posso entender que Deus é meu pai por conta de que eu estou sentindo. Porque o nosso sentimento às vezes está no lugar errado. Se nós colocarmos Deus como um sentimento, quando nós tivermos as nossas variações emocionais, tristeza, raiva, mágoa, Deus não vai ser mais o nosso pai. Entendem? Se nós colocamos a razão de Deus em nós, pelos sentimentos que nós temos dele, nosso, como pai, não vai ser legal. Mas como é que eu sei que Deus é meu pai? Porque às vezes cria-se uma crise de identidade, mas eu sei que Deus é meu pai, mas me prove que Deus é seu pai. Chegasse uma pessoa e dissesse, não, Deus é pai, me prove que Deus é pai. Como é que nós iríamos fazer? Não, porque eu sinto não prova nada a ninguém. Lógico que nós não podemos excluir o sentimento que nós temos, porque Deus nos fez seres com sentimentos, mas só que os sentimentos não são para definir Deus como pai. Ah, estou sentindo um arrepio. Isso não quer dizer que Deus é seu pai. Ele está falando aos meus ouvidos. Isso não quer dizer que Deus é meu pai. A Bíblia estabelece uma condição de Deus ser o nosso pai.
crer em Jesus Cristo. Não é isso? Esse caminho que nos leva, essa é uma condição. Mas se eu não creio no que a Bíblia diz, fica difícil de nós reconhecermos Deus como Pai. Elis falou aqui, Coríntios, criei, por isso falei. Eu entendo que Deus é meu Pai porque eu creio que Ele é meu Pai. E por eu crer que Ele é meu Pai, eu entendo que essa tomada da orfandade, ela precisa ficar distante de mim. Então essas lacunas comportamentais, elas precisam ser diminuídas, porque eu creio que Deus é meu Pai. É fácil mudar comportamento? Não. Porque o comportamento está voltado para os sentimentos, que está voltado para uma ação, que está voltado para um pensamento. Por isso que a orfandade, ela se instala na mentalidade da pessoa, nos tirando da condição de filhos, fazendo com que nós não acreditemos que Deus é o nosso Pai. A gente fica nessa crise existencial, Deus, eu não sei o que é que eu estou fazendo, quando eu estou arretado, eu não sei mais de Deus. A gente já coloca Deus lá na caixinha dele e não quer saber. Aí se a gente olha o povo do Antigo Testamento, a gente percebe que nem todos viam Deus como Pai. Quem já leu o Antigo Testamento vai perceber que em 90%, 95%, 98% da Bíblia escrita no Antigo Testamento, a relação de Deus com os seres humanos era uma relação de Senhor. Em poucas situações, Deus se apresenta como Pai. Quando, na realidade, Deus se apresenta como Pai, mas pouco é reconhecido nessa condição. Porque a maioria das pessoas tinham medo de Deus. Quando a gente tem medo de Deus, a gente está trazendo Deus como Senhor da nossa vida. Deus não nos chamou para ser filhos medrosos. Estou aqui em 2 Timóteo 1,7, ele diz, eu te dei o espírito de ousadia, de coragem e intrepidez. Então, como é que eu vou ter medo do meu pai? Talvez a figura paterna da minha vida física, biológica, tinha sido inútil para a minha vida e tinha causado esses traumas na minha vida. Mas só que Deus não é desse jeito. A gente estava até conversando que existe muito falatório sobre a questão da condição de Deus como Pai. E eu vou fazer uma pergunta, se a gente consegue refletir sobre isso, se a gente consegue ter essa ação. A gente estava conversando na reunião, aí fez mesmo assim, conversando, não, que o fulano saiu da igreja, e ele, um exemplo, tá gente, em nome de Jesus, quebrou a perna. Aí a pessoa diz, foi Deus, para poder ele voltar para a igreja. Né? E a gente já escutou isso. Por isso que eu, na sexta-feira, quando a gente estava ministrando, tem muitas pessoas se afastando do evangelho pelas interpretações errôneas que as pessoas têm de Deus. Aí a pergunta é, você iria quebrar o dedo do seu filho? Quem é pai aqui, mãe? Quem é pai e mãe, levanta a mão. Você iria quebrar o dedo do seu filho para ensinar algo a ele? Possivelmente não. Você iria quebrar a perna do seu filho para dizer, estou ensinando a você isso daí. Meu pai não é assim. O que eu creio, ele não é assim. Tem ensinamento nele? Tem. Mas não é dessa forma. Isso é uma figura religiosa que se colocou no espaço da paternidade daquela pessoa. Vê que coisa. Aí deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acham que religiosidade cria filhos? Não. Religiosidade cria servos e não filhos. A religiosidade mata a relação de pai e filho.
Então, quer dizer que uma das possibilidades da orfandade, se for no meio cristão, está acontecendo pela religiosidade que entrou no lugar da paternidade. Eu não estou sendo pai. Eu estou sendo religioso com o meu filho. E se a gente for buscar dentro do meio cristão, eu posso dizer assim, muitas pessoas, muitos dos filhos, eles estão decepcionados com a igreja por conta dos seus pais. Que coisa, né? Que era para estar todo mundo pulando e vibrando. Pesquisa se houve, grande parte das pessoas que hoje estão dentro do presídio são filhos de pessoas que eram crentes. Religião. Religião mata. Deus não veio para matar a minha vida nem a sua vida. Ele veio para trazer vida. Mas se nós estamos nos comportando dentro do nosso lar, de forma religiosa, pode ter certeza que nós estamos matando a nossa relação com a nossa família, estamos matando a relação com os nossos filhos, e eles estão tendo uma identificação muito, muito negativa de quem é o nosso pai verdadeiramente. Então, a religiosidade é um parasita que faz com que o entendimento nosso modifique e a gente não consiga visualizar Deus como esse ser paterno que sara todas essas lacunas da nossa vida. E ela se instala de tal maneira que ela vai adentrando nas nossas entranhas, fazendo com que os nossos comportamentos parecem ser espirituais. Eu fico olhando, Jesus é o cara mais espiritual do mundo, mas nunca precisou mostrar que era espiritual. Ele, na ação que ele tinha, ele curava, ele ensinava, ele pregava, ele aconselhava, ele ouvia, mas ele nunca se fez dizendo que eu sou assim. Quando ele ia para os confrontos, até já condenado, né, pela questão humana, aí perguntaram, você não é o rei, né, o Deus dos judeus? Aí ele responde, você que disse que eu sou. Perguntou lá todo mundo, quem estão dizendo que o Filho do Homem é? Elias, né? Os profetas, Moisés. Aí Pedro, né, com toda aquela ousadia dele, que às vezes era mais demais, Senhor é Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando a gente começa a perceber, e essa linha paralela, gente, é uma linha muito fina, mas muito fina mesmo, de a gente ter essa relação fraternal com os nossos filhos e uma relação religiosa com elas. Muitas vezes nós queremos ser aqueles pais que são liberais. Não é. A relação de Deus conosco é liberal? Sendo sincero, a relação de Deus conosco é liberal? Não, gente. A relação de Deus conosco não é liberal. A relação do Pai, nosso Pai conosco, não é liberal. Então, por que às vezes a gente quer ser como Deus, ou seja, quer ser essa figura de autoridade paterna, dizendo que é liberal? Religiosidade. Eu acho que os meus filhos vão sofrer, porque se eu for liberal, eles não vão sofrer. Está errado. Está tentando criar o que a gente chama dentro do contexto comportamental, no estudo de dependência química, estão criando um rei bebê. Estão criando uma pessoa que ela não consegue enfrentar as próprias dificuldades. Porque papai e mamãe estão ali, ó. Não passa nada para eles não, que eu vou matar no peito, vou dominar e não vai passar para eles não. Não é bem assim.
Aí essa construção, eu até conversando também dentro da compaixão, no período que eu ministrava lá a espiritualidade, o pessoal achava, né, que por entrar naquele lugar, Deus iria operar uma cura sobrenatural pela vida deles. Aí eu pensando, eu faço, rapaz, as pessoas não estão vindo para cá entendendo que Deus é Pai, não. Estão vindo para cá para buscar um Deus que cura. Mas o meu pai, ele faz isso. Seu pai não faz isso? Faz. Meu pai faz isso, meu pai cura. O meu pai, ele expulsa demônio. No nome do Filho Jesus. Expulsa ou não expulsa? Expulsa. Mas a gente vai para a relação da palavra que eu fiquei maravilhado. O coração clama, Abba, Pai. E quando eu fui olhar a palavra Abba, eu fico todo arrepiado. Abba é um entendimento de intimidade com o Pai. Procura na tua mente aí como é que você, se você tinha uma relação com o seu pai, como é que você chamava o seu pai na intimidade? Cada um tem um momento de chamar, né? Não tem? Tem. Cada um tem o seu papai, paizinho, painho, alguma coisa, né? Mas tem uma situação de intimidade. Se a gente não consegue localizar essa situação de intimidade, pode ter certeza que você, até hoje, não entendeu o que é Abba na sua vida. Você não entendeu quem é o Abba na sua vida. Porque a relação de intimidade é aquela relação de sentar, entender, conversar, aconselhar, escutar. E Deus faz isso conosco. Só que nós não queremos intimidade com Deus. Nós queremos a recompensa do Senhor. E não a intimidade com o nosso paizinho. Eu falei, né, em outras vezes sobre a questão do meu pai. Meu pai, ele foi... Eu tenho uma referência muito boa enquanto meu pai. E eu posso falar. Da referência do meu pai, eu posso. Eu aprendi muito com ele. Não foi pouco. Eu aprendi muito de como fazer e também de como não fazer. Porque a nossa figura paterna, aqui na terra, ela erra. E por ela errar, possivelmente, ela vai criar uma lacuna na nossa vida. Mas só que também é muito, como é que eu posso dizer? É muito, a gente às vezes quer demais dessa figura, achando que ele vai também atender todas as nossas necessidades. E os nossos pais daqui de terra, eles são limitados. Por eles serem limitados, em situações da nossa vida, eles vão falhar. Mas se eu não estiver com o meu entendimento aberto a essa construção de falha, eu vou querer um pai perfeito. Está colocando a ideia de Deus no lugar errado. Então, eu preciso tirar esse olhar perfeito do meu pai aqui em terra, achando que ele está fazendo muitas situações contrárias para a minha vida, e eu estou sofrendo demais com ele. Coloca essa relação de perfeição para o Abba. Coloca essa relação perfeita para o Abba. Porque esse nunca nos deixou na mão. Se nós não conseguimos enxergar o nosso Abba em todas as situações da nossa vida, nós ainda não temos a nossa paternidade, a nossa orfandade sarada. Em todos os lugares o Abba sempre esteve, mas nós não conseguimos olhar para ele. Em todas as situações o nosso Abba esteve, mas
Lembra do coração rebelde? Lembra do coração com rejeição? Lembra do coração que foi instalado a mentalidade de orfandade? Mas por se eu estava, se ele estava lá, por que ele não fez isso? Por que ele não impediu que eu fosse violentado? Por que ele não impediu que eu fosse abusado? Por que ele não impediu que não acontecesse uma morte? Por que ele não impediu que não sei o que não... Esse Abba foi condicionado às nossas emoções traumáticas, ele deixa de ser pai. E eu comecei a me contrariar e ir de encontro a tudo aquilo que eu entendo do que é o amor de Deus. E eu vou querer cada vez mais, com o meu ato de fúria, cada vez mais condenar esse que está todos os momentos conosco. Segunda situação dessa daí, depois que passa essa primeira relacionada a Deus, a gente vai para o nosso pai físico. Por que você não estava? Era para você estar lá. Toda essa fúria depositada. Relação estremecida. Religião entrou e não deixa mais que um convívio, o relacionamento pai-filho aconteça. E é isso que a gente precisa ficar muito ciente dentro do nosso lar. Porque enquanto nós estivermos operando pela religião, fechado, formado, daquele quadrado, porque eu sou assim e tal, e eu não faço isso e mesmo... Está ruim na relação. Porque Deus não é assim conosco. Se nós começarmos a ter a identificação de Deus como Pai na sua plenitude de paterna sobre nós, pode ter certeza que a nossa vida, ela se torna muito mais leve. Ela se torna tão leve que a intimidade é bem assim, minha gente. Eu não sei explicar, eu vou falar como acontece comigo. Porque cada um tem a sua condição de quando está em intimidade com Deus. Eu não preciso chegar... Lembra que Mateus 6,6 diz, entra no seu quarto e fala com Deus no secreto. Não tem a ver com isso que eu estou falando. O secreto de um quarto não é um local fechado e que eu vou estar ali. Isso, na continuidade, se torna religião. A intimidade com Deus, eu estar aqui simplesmente dizer, meu Pai. Eu não vou precisar olhar para cima porque achar que Ele está lá. Eu não vou precisar olhar para lá para frente achando que Ele está lá depois. Quando eu digo Abba, minha gente, é um preencher do Espírito. É um preencher do Espírito que é inexplicável. Mas isso precisa ser não só na minha vida. Porque Ele é o nosso Pai. Ele não é só o meu Pai. Ele é o nosso. Começa a pensar. E começa a refletir. Começa a trazer lá de dentro. Porque, sim, situações complexas aconteceram conosco. E por a gente não encarar, porque a pior situação é a gente não querer encarar a verdade. Essa verdade é aquela que a gente sempre corre. Quando começa a chegar nesse ponto da minha vida, que é para trazer o sará, eu corro. Eu não quero não. Então, começa a buscar, sendo muito sincero, tá? Começa a buscar como era a questão das suas lacunas. E dentro do seu relacionamento agora com Deus, como é que está a sua intimidade com Ele? A sua intimidade com Ele é muito mais além, ou deveria ser muito mais além de que eu criar regras para poder chegar a esse Deus que eu chamo de Pai. Não existe uma regra para poder eu chamar Deus de Pai e eu entender que Ele é o meu Abba.
Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então, a partir de hoje, que no nome de Jesus, quando a gente falar essa palavra Abba, deixa transbordar o Espírito de Deus, esse que nos adotou, que nós não somos mais órfãos, para que a nossa mentalidade de orfandade comece a ser substituída pelo Espírito de Deus que foi colocado em nosso coração. Então, que no nome de Jesus, que nós sejamos preenchidos na nossa totalidade por esse Pai maravilhoso, grande, amoroso, que o nosso Deus é em nossas vidas. Não permita ser roubado mais pela mentalidade órfã, dizendo que Deus não é meu Pai. Não permita ser roubado mais pela essa mentalidade que faz com que nós nos distanciemos da condição de filho, que cria-se uma dúvida se Deus realmente é o meu Pai. Não! Deus é meu Pai porque eu creio que Ele é o meu Abba. E Ele sendo meu Abba, nada mais importa. A minha mentalidade vai ficar em segundo plano, porque eu sou daqueles que eu creio, por isso eu falo. Então Deus é o meu Pai, Ele é o meu Abba. Modifica a mentalidade. A partir de hoje, faça a semana toda o exercício de dizer: Abba, eu acordei. Abba, eu estou indo para o trabalho. Abba, eu estou indo para o médico. Abba, eu estou indo. Abba, eu estou aqui. Abba, Abba, Abba. Até que se construa dentro de você um relacionamento tão íntimo que esse Abba comece a transbordar o Espírito de Deus em você. É esforço. Lembra que é difícil mudar comportamento? Se nós não fizermos o esforço de mudar o nosso comportamento, órfão para um comportamento de filhos adotados por esse Pai, nada vai mudar na nossa vida. Então nós estamos saindo daqui hoje sim, na certeza que Deus é nosso, Ele é o nosso Abba, o nosso paizinho, o nosso papai, o nosso painho. Não sei como é que você vai chamá-lo, mas saia com esse entendimento de quando você abriu os olhos: oh meu Pai, muito obrigado pela sua misericórdia. Que você for dar o passo e você dizer: Pai, eu estou indo contigo. Abba, vem comigo no carro. Abba, vem comigo para o trabalho. Abba, vem comigo para o médico. Abba, deixa as pessoas pensarem o que quiser. Não liga para as pessoas, liga para o que Deus está gerando de uma paternidade sadia dentro de mim e dentro de você a partir disso. Nós temos uma ação para essa semana, não temos? Qual é a nossa ação dessa semana? Abba. Abba. E eu tenho certeza que todos os atributos que Deus revelou para a gente conversar nas próximas semanas, Ele vai começar a palpitar no seu coração. E nós iremos aqui só conversar sobre a confirmação de Deus a tudo isso que nós estamos passando. Amém? Glória a Deus.